Aí, boa noite. Me ouve bem, Eduardo? Boa noite, Rafa. Como é que você tá? Tudo bem? Deixa eu arrumar a câmera aqui para ficar melhor. Vamos lá. Fiz um improviso aqui. Me ouve bem? Me vê bem? Tudo em ordem? Tudo tranquilo. Então tá bom. Tudo bom. Boa noite a todos, boa noite aos amigos que nos acompanham. Essa é mais uma live da Nelore do Brasil, hoje com um convidado especial. Eduardo Pedroso vai falar um pouquinho sobre o mercado da carne, trazer toda a experiência que tem no setor, junto ao associado, que também já fez parte da CNB, vai nos contar um pouco do atual cenário de mercado, tem uma bagagem na indústria importante para vocês que nos assistem. E nós estaremos fechando, então, a nossa quinta live. Iniciamos com o Dr. Nabi, nosso presidente. Boa noite, Dr. Nabi, sempre nos assistindo, sempre prestigiando a audiência. Agradecer, Dr. Nabi, pelo apoio de sempre. André Locatelli, nosso gerente executivo, também presente na nossa live, sempre nos dando suporte. E é isso, Eduardo. Para quem nos assiste, reforçando, então, você é conselheiro do mais novo Conselho Técnico da CNB. Em nome da CNB, eu queria mais uma vez te agradecer. Você vem para nos trazer força, experiência, e eu queria que você, de forma breve, contasse um pouco da tua história perante o cenário da pecuária e, mais estreitamente, com relação à CNB. Sabemos que você já teve um passado glorioso aqui junto à Nelore do Brasil, mas eu queria que você contasse as tuas origens, o teu conhecimento e onde você está hoje, para quem nos assiste conseguir entender, fazer um panorama geral aí da tua experiência. É com você, Eduardo. Boa noite, primeiramente, muito obrigado pelo convite a participar desse bate-papo tão bacana. Bom, eu tenho a zootecnia como minha formação, me formei lá em Pirassununga, na USP, na IFZEA, e desde o início da graduação não tenho origem de pecuária, mas sempre me interessei pela pecuária de corte, notadamente o segmento pós-porteira, sempre procurando descobrir um pouquinho sobre qual é o destino da carne, qual era a especificação da carne, quais mercados atender e para calibrar o sistema de produção nesse sentido. Me formei, trabalhei, eu tive a oportunidade de trabalhar praticamente 3 anos. Primeiramente, fiz meu estágio de graduação em Promissão, na época frigorífico GJ, num projeto que norteia a minha trajetória até hoje, que intitulado naquela ocasião Implantação de um Sistema de Qualidade Assegurada para Fornecedores. Basicamente, saímos da sala de desossa, especificação dos cortes, mapeando, remontando os animais, mapeando os fornecedores, e a ideia era trazer o pecuarista certo, no dia certo, para atender o mercado certo. E esse projeto vem norteando minha vida profissional há praticamente 23, 24 anos de trabalho. Saí de Promissão, trabalhei com o Helder Galera. Na época, ele tinha Agropecuária J. Galera e também um ciclo 2 em Votuporanga chamado Basco, Carnes Basco, qualidade desde a origem. Era uma proposta que hoje é muito atual, uma marca de carne com rastreabilidade e tudo, mas muito à frente do tempo, mais de 20 anos à frente. Um projeto que aprendemos muito, mas na época o mercado não entendia adequadamente. Foi encerrado esse trabalho. E foi quando eu fui parar na CNB, na gestão do Dr. Carlos Viacava, nas 2 gestões dele. Também tive a oportunidade de trabalhar com o André Locatelli, com uma turma boa aí, onde tivemos alguns projetos, foram quase 9 anos de ACNB, uma passagem que eu me orgulho muito, e desenvolvemos os abates técnicos que perpetuam até hoje, as premissas do programa de qualidade Nelore Natural, e tive a oportunidade de conhecer o Brasil pelo Nelore, através da família nelorista, muito, muito bacana, uma oportunidade ímpar. Posteriormente, tive uma passagem de praticamente 9 anos pelo frigorífico Independência, e atualmente completo agora em abril do ano que vem 9 anos aqui na JBS. Um currículo de tirar o chapéu, literalmente, né? Tem muita história, novo,
convidado jovem, mas com uma bagagem impressionante aí, né? Então, participou, como já dito, da gestão de Carlos Viacava, que eu considero um presidente revolucionário que a CNB teve, que o programa Nelore Natural teve essa origem, foi uma grande inovação em termos de, na época, de criar um selo de carne que era o Nelore Natural, e foi, de fato, um sucesso, uma coisa que revolucionou a época, um nome ainda muito forte, né? Nelore Natural. Sabemos que a vasta maioria do nosso rebanho no Brasil é criado extensivamente, em condições a pasto, temos um clima maravilhoso, e esse nome não poderia ser melhor, né? Então, hoje, o Nelore, de fato, é uma carne natural, porque é o boi de capim. E é o que a CNB vem tentando fazer e levar mundo afora, né? Esse nosso slogan, o Brasil que tem mais boi do que gente, né, Eduardo? Então, para os amigos que nos assistem, o Brasil hoje, a população estimada de humanos é 210 milhões de habitantes, e o Brasil já bate os 214 milhões de bovinos, né? Então, é o país do agro, é o país que desenvolve, é o país da pecuária, e nós sabemos que lá fora, cada vez mais, o Brasil tem a sua importância. E hoje nós vamos falar, primeiramente, da raça Nelore, relembrar algumas passagens, né, sobre a rusticidade desses animais, a importância. Vocês estão falando com dois técnicos, né? Nós vamos falar um pouquinho da base técnica e depois nós vamos explorar toda essa parte do Eduardo Pedroso, que vai nos trazer informações de mercado, informações de uma maneira geral, um cenário aí macroeconômico até da pecuária, falar um pouquinho sobre commodities. Vivemos um momento de pandemia, mas um momento glorioso para os pecuaristas, né, Eduardo? É isso aí, a pecuária vive um bom momento, merecido momento de valorização das suas bases, de correção de preços, de oxigenação do caixa das propriedades rurais, tanto da agricultura quanto da pecuária. Isso é muito bom, porque nós estamos mudando de patamar, né? Estamos caminhando rapidamente para a primeira divisão da pecuária mundial, tanto em volume quanto em qualidade. Eu me recordo na época do Dr. Viacava que, na ocasião, o Dr. Pratini era o ministro da Agricultura, e ele dizia que naquele momento éramos campeões em volume e precisaríamos entrar no campeonato da qualidade. E muita coisa aconteceu nesses últimos anos e o reconhecimento está acontecendo. Mudamos de patamar. Perfeito. Eu queria desejar uma boa noite ao pessoal da Matsuda, que sempre nos assistem. Matsuda, um dos principais parceiros da CNB, juntamente com o Grupo Friboi. São pessoas que nos apoiam e também nos inspiram, né? A Matsuda é uma empresa familiar, com um histórico maravilhoso. Nós firmamos a parceria na gestão do Dr. Nabi e, de fato, revolucionou essa parceria. Tínhamos um histórico com a outra empresa de nutrição e a Matsuda veio incorporar esse time e hoje é a nossa principal parceira na linha de patrocínio, né? E, inclusive, todo abate técnico feito na Friboi, os vencedores sempre têm produtos Matsuda, né? Para quem não conhece, acaba conhecendo e gostando e passando a usar. Eu confesso, já confessei isso em outras lives, nós, agrosólogos, passamos a utilizar a Matsuda pela parceria CNB e Matsuda. Conhecíamos de nome a Matsuda, claro, né? Mas nunca tínhamos a oportunidade. E essa parceria da CNB, Nelore do Brasil, com a Matsuda, nos trouxe mais informação. E hoje nós usamos 100% a linha Matsuda, mineral e sementes de pastagem. Então, fica nosso abraço em nome do Dr. Nabi e toda a diretoria da CNB, o pessoal da Matsuda que está sempre aqui junto com nós, né, assistindo.
E eu já queria entrar na questão, assunto raça Nelore, né? Dando um pouquinho de informação para vocês que nos assistem. Eu já comentei que hoje são 214 milhões de cabeças no Brasil, e é um número conhecido por todos que mais de 80% dessa genética é basicamente genética zebuína, e, claro, a raça mais presente na genética zebuína é o Nelore. Então, o Nelore revolucionou e vem revolucionando a pecuária do Brasil, e nós estamos mundo afora levando essa produto final, que é a carne, e o mundo inteiro dando valor a esse produto, né? Então, algumas informações. Esses dias me perguntaram, mas como o gado bovino chegou no Brasil, né? Então, há relatos que os primeiros animais, os primeiros bovinos que chegaram no Brasil vieram através, claro, dos portugueses, na época de navio, e isso em 1533. Nós estamos falando de mais de 500 anos, praticamente, quase 500 anos atrás, e chegaram genética de gado europeu, né? Os portugueses, gado oriundo de Portugal e Espanha. E um dado interessante, Eduardo, é que no Brasil, oficialmente, apenas 6.262 bovinos vieram de origem zebuína. Ou seja, se apenas 6.000 animais, aproximadamente, foram importados da Índia, e hoje, dos 214 milhões de cabeças, 80%, então nós estamos falando de mais de 170 milhões de animais, são de origem zebuína, isso se dá a uma palavra que a gente adora, né? Que chama-se rusticidade, a adaptabilidade do zebuíno, da raça Nelore, no nosso clima. Então eu queria que você também me ajudasse a falar, para a gente depois chegar à contribuição que essa raça nos dá hoje na indústria, mas a importância que o Nelore tem na cadeia como um todo, desde as fazendas, desde o bezerro, das matrizes, até chegar no gancho. Queria que você comentasse um pouquinho isso aí. Sem dúvida. O Nelore é o zebu, né, predominantemente pela raça Nelore, são animais de origem indiana. Eles são responsáveis pela colonização do centro-oeste brasileiro, né? Nós sabemos que o Brasil central pecuário, o centro-oeste, ele foi colonizado pela pata do boi, né? Onde, através do zebu, da braquiária e da suplementação mineral, foi possível colonizar o cerrado de terras ácidas e fracas, né? Até então pouco exploradas, porque eram terras de fertilidade baixa, acidez elevada, e com o advento aí de toda a forra de cultura, né, correção de solos, calagem, início de adubação, e a braquiária, uma forragem desenvolvida pela Embrapa muito, muito rústica, né, e o Nelore com toda a sua resistência, e o sal mineral, né, para suplementar os minerais faltantes aí nas nossas pastagens gramíneas tropicais. Então, isso aí que foi uma grande revolução. E nós temos que considerar o Nelore como um grande patrimônio nacional, que começa da total adaptação do clima, um animal de pele escura, de pelo claro, com pelo que tem melanina no interior do pelo, totalmente adaptado aos trópicos, resistente a altas temperaturas, animais que possuem giba ou cupim, que lhes confere uma condição de uma reserva energética, assim como o camelo tem também a corcova, né? O zebu tem a corcova, o cupim, que é uma reserva de tecido adiposo para situações emergenciais, né? A questão da fertilidade das fêmeas, a rusticidade, o instinto de proteção de cria, o bezerro nasce ativo, viçoso, nas primeiras horas mama o colostro, né, os touros cercam o rebanho, o harém de fêmeas nas fazendas mais extensivas e protege essas fêmeas nas madrugadas. Enfim, existe toda uma característica de adaptação
e de comportamento dessa raça que é extraordinário. E não é à toa que ela hoje representa cerca de 80% do rebanho de corte brasileiro. E é justamente essa rusticidade e adaptação que a gente precisa preservar, porque o Nelore é um animal simples, é um animal que ele se desenvolve de uma maneira muito tranquila no Brasil como um todo, nas diferentes regiões brasileiras, né? E o animal que aceita muito, ele responde muito ao melhoramento genético. O progresso genético da raça é extraordinário, sendo que ele responde a qualquer característica seletiva. A gente observa o salto de gerações e gerações, e como nós falávamos hoje à tarde, Rafa, com essa valorização da pecuária, o novo patamar que nós nos encontramos hoje, chegamos, enfim, ao momento da oportunidade do melhoramento genético do gado de corte, onde essa genética melhoradora selecionada, ela está pronta para permear as matrizes de corte que vão fazer os bezerros que vão virar carne, né? Então isso já acontece em parte do Brasil, mas a gente imagina que isso agora tende a ter um salto extraordinário, porque nos últimos anos a nutrição, o manejo, as práticas de bem-estar animal e protocolos sanitários evoluíram demais, e a diferença zootécnica de animais com genética superior é surpreendente no gancho da indústria. Então, realmente isso faz muita diferença, e essa é a bola da vez, melhoramento genético do gado de corte. Concordo, Eduardo. De fato, nós já vamos entrar nos números, nessa nuvem de boas notícias, né? Graças a Deus, nós da pecuária podemos ser otimistas, somos sempre otimistas. Afinal, o campo é o primeiro a acordar e o último a ir dormir, né? Então, é um Brasil guerreiro, é um Brasil que produz. Mas você comentou bem, eu vou explorar uma informação bacana, para a gente não perder o assunto, até porque nós temos na audiência pessoas que são criadores, a maioria deles criadores, outros apaixonados pela raça Nelore, e você comentou da questão dos diferenciais da raça Nelore, né? Então, assim, muitos sabem que o Nelore tem o cupim, né? Mas não sabem o porquê desse cupim, né? Então, o que a gente chama na literatura de giba também, de fato, o Eduardo já comentou bem, é uma reserva energética, né? E por isso é um animal muito adaptado, mas isso também remete, falando agora sobre ruminantes, né? É uma live técnica, o tanto que o ruminante ele é perfeito. A natureza fez um animal que transforma planta, né, em carne, planta em leite. E esse sistema de ruminar, outro dado interessante para vocês que nos assistem, notem que o animal precisa sair aos campos desprotegido, né? E se a gente falar em evolução dos animais, o bovino, ele é uma presa fácil para os outros predadores, né? Pensando antigamente. Então, o animal, ele pasta a maior quantidade possível de capim sem mastigar, ele corta e engole, né? E depois vai para um ambiente tranquilo, seguro, né? Fazer a ruminação. Isso acontece a nível, vamos dizer, pré-histórico, né? Mas o tanto que a ruminação e o bem-estar animal, e aí a gente volta para as fazendas, já fazendo uma analogia, né? A importância de você ter um capim de boa qualidade, né? Um ambiente favorável para que esses animais, após pastarem, deitem, ruminem, né? Então, a raça Nelore, através dessa evolução, primeiro natural, que ao trazer esse gado da Índia, né, foi o que mais adaptou, porque o brasileiro soltou esses animais. Aqui nós falamos das primeiras importações, se fala em 1870, né, com um casal que chegou num navio
e acabou ficando no Brasil. E as primeiras importações a partir de 1930, 1955, sendo as mais importantes na década de 60. Mas vejam que até 1960, 6 mil animais chegaram. E esses 6 mil se propagaram. E este é o grande diferencial da raça Nelore. Então, como eu disse, rusticidade, a capacidade de adaptação, e você, Eduardo, citou uma coisa muito importante que as pessoas acabam esquecendo. É uma das poucas raças de gado de corte que é a única, na verdade, que tem pelo preto, pele preta e pelo branco, mas a pelagem branca, do jeito que o Nelore tem, neste tom de branco, ela é única. E sabemos que isso faz com que o sol, a nível central, Brasil, o calor se reflita. Todos sabem que se sair de preto no sol... E outra, além disso, tem a serosidade que o animal produz, que ela tem efeito repelente. Você tem um animal que ele mexe o couro, que espanta também parasitas, a mobilização da cauda no sentido de espantar parasitas, casco preto. E a vassoura da cola do Nelore é mais comprida do que os europeus, né? Isso... O casco preto permite dele muita resistência ao caminhar longas distâncias, né? E eu me recordo do professor Pedro de Felício, que sempre nos falava, né, desde os primeiros abates técnicos, que ele falava, uma outra vantagem do Nelore é a questão da inocuidade da carne, porque você tem um animal de pelo curto e branco, e um procedimento pré-abate nas indústrias é que o animal toma uma ducha de água hiperclorada, né, de alta pressão, e esse animal entra na sala de abate lavado, limpo e seco. E o professor Pedro de Feliz sempre falava assim, como um cirurgião que coloca um jaleco branco antes de entrar na sala de cirurgia. Então a contaminação das carcaças durante o abate, aqui no Brasil, ela é infinitamente menor do que acontece nos países de clima temperado, onde você tem animais que, pelo frio e pela adaptação ao clima frio, são animais que desenvolvem uma pelagem comprida, e muitas vezes animais criados longos períodos em confinamento, e ele chega ao abate com muito barro, muita sujeira, e não dá para lavar. Então o procedimento sanitário no hemisfério norte, ele é muito mais complicado, vamos assim dizer, pela característica do animal. Essa é uma outra vantagem do Nelore, além da padronização dos lotes, né? Uma das coisas que nos chama muito a atenção na indústria é que dá gosto de ver um curral branquinho, porque normalmente ele é bem parelho, né? Ele é bem padronizado quando os animais têm boa procedência. Como é bom falar de Nelore, né? Geralmente a paixão, dizem que a paixão é cega, né? Mas o Nelore é uma coisa tão racional, né? Tão bonita de ver, tão rica em boas notícias, que fascina, né? Não é porque a gente é criador que a gente é apaixonado, é porque as qualidades da raça como um todo, desde a origem, a sua adaptação e tudo isso que nós falamos é algo fantástico. E para encerrar esse assunto, Eduardo, eu queria que nós falamos um pouquinho do cupim. Conta um pouquinho para nós a experiência que o Grupo Friboi vem fazendo também com a questão do cupim, esse diferencial gastronômico que o Nelore, além de tudo, tem de origem, né? O cupim é uma marca registrada das raças zebuínas, e o Nelore sendo a raça mais predominante, né, de maior frequência no rebanho. Então a gente costuma dizer que cupim tem sabor de Nelore, né? O cupim é uma peça de carne localizada na parte dianteira do animal, rica em colágeno e gordura, né, depósito de gordura. Então animais jovens, bem alimentados, você tem uma carne muito saborosa, muito suculenta. O fato do animal pastar boa parte da vida, o sabor do caroteno, do capim e tudo, ele fica ali presente na carne. E quando bem preparado, existem várias maneiras de se preparar o cupim, né? Ele pode ser desde casqueirado, manteado ou defumado, que agora
a nova onda do American Barbecue, né, o estilo texano de cocção lenta a baixa temperatura, tem nos mostrado outras propriedades muito bacanas do cupim, que você consegue gelatinizar todo esse colágeno e inclusive fazer uma carne extremamente saborosa, macia e suculenta, que tem agradado todos os paladares. Então, o cupim, marca registrada do Nelore, a cada dia conquista mais adeptos e paladares, é uma paixão nacional. Eu confesso que todo mundo que vai lá na Grosoller, o prato que é famoso lá na Grosoller, quando vai e visita lá, a gente serve um cupim de Nelore no forno, uma receita que minha mãe aprendeu com o pai dela, no caso meu avô. Então a gente faz uma receita exclusiva de cupim com mandioquinha, né, uma coisa simples e que todo mundo gosta. Um arrozinho, um cupim, uma mandioca, agrada multidões, né? Então... Opa, fiquei com vontade, quero ir lá provar dessa receita aí. E é um cupim realmente diferenciado, né? E faz o gosto realmente, é a única carne marmorizada de origem indiana que a gente brinca, né? Já vem desde sempre, né? Então é muito gostosa e o Friboi vem trabalhando muito. Nós da Nelore agradecemos essa parceria, né? Foi recente criada a questão da carne do cupim, então eu tenho certeza que cada vez mais irá crescer, né? Há quem diga que o cupim é o Kobe Beef brasileiro, né? É isso aí, a gente só não aprendeu a divulgar, né? A gente só não aprendeu a fazer marketing, mas que eu sou suspeito, que eu como sempre, né? Então, o cupim casqueirado... Há uma pergunta aqui, ó, por que o cupim do barbacoa que vem do Mato Grosso é diferenciado? Simples e prático, porque o cupim do barbacoa é 100% de animais castrados, predominantemente, que estão vindo do Mato Grosso do Sul. Tem lotes de novilhas e machos castrados precoces. São peças bem selecionadas. Isso aí eu acompanho de perto daqui. Isso aí. Basicamente animais jovens e a pasto, né? E machos castrados, né? Animais castrados, jovens, terminados a pasto. Isso. Pergunta da Meatbiz. É isso aí. Bom, agora já que não vamos falar muito de comida, porque o horário da noite é propício e nós não podemos pensar, tem mais meia hora de live aqui. E eu queria aproveitar a tua experiência, antes de a gente entrar na carne propriamente dita, vamos falar um pouquinho sobre commodities de um modo geral para chegar na carne. Tá. Falamos à tarde e eu disse, né, uma frase que eu li, não sei a origem, mas é o ano em que o milho está vendendo a preço de soja, né, e a soja a preço de boi, né? Então, o boi que sempre teve a maior cotação das commodities aí, esse ano nós falamos em soja de 170, né? Então, graças a Deus, claro, a cadeia ela acaba sendo unida, mas o agronegócio, de uma maneira geral, teve o seu reconhecimento, né? Porque a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas trouxe vários ensinamentos, né? Então, uma delas é o seguinte, o agro, não é que o agro não para, o agro não pode parar, né? E nós, criadores, funcionários, todos envolvidos no setor, sabemos a importância do alimento, né? Então, nada mais foi que um reconhecimento de que, quando tudo está parando, alguns outros setores, claro, nada assim, não podemos isolar, mas alguns setores podem parar e por longo tempo, mas nós comemos 3 vezes ao dia, alguns 6, outros 10, né? Então, assim, o alimento teve a sua valorização, né, como um todo. Os países que não tinham estoques suficientes de alimento, não são produtores, como o Brasil, de carne, soja, milho, precisaram estocar alimentos com medo de uma parada generalizada de portos, aeroportos, de fato aconteceu. Então, e mostrou que a população, para ter saúde, precisa se alimentar bem, né? E isso foi um reflexo maravilhoso. Então, assim, a primeira
vista, nós vimos a soja disparar, o milho disparou, e aí veio o boi, né, uma commodity aí mais complexa de nível mundial, né? Mas a gente nunca viu um cenário desse, uma valorização tão grande em tão pouco tempo. Então agora, Eduardo, eu queria que você falasse, você que está dos dois lados, né? Você entende o que é produzir, é um técnico e está dentro da indústria. O pecuarista pode agradecer essa valorização, né? De fato, vamos dizer assim, o boi chegou onde deveria chegar, né? Há algumas décadas que a gente escuta, né, as projeções Brasil, celeiro do mundo, né? O potencial das terras agricultáveis, o avanço da tecnologia, desde correção de solo, desde produção de biomassa, desde a produção de gramíneas e grãos, e principalmente as janelas produtivas que nos dá uma vantagem competitiva enorme, que a gente consegue ter 3 safras na mesma área, né? Então, áreas de integração lavoura-pecuária com 2 safras de grão e 1 safra de boi na mesma área, né? Então, o potencial produtivo de alimentos do Brasil é extraordinário, ele é crescente, ele é pujante, ele se desenvolve ano após ano de uma forma incrível, e do outro lado a população global também é crescente, né? A população é cada vez maior, a geração de riquezas no planeta é maior e os recursos naturais são mais escassos, né? De modo que a relevância do Brasil como produtor mundial de alimentos, ela cresce e vai crescer cada vez mais, isso não tem volta, né? E é o que eu costumo dizer, a questão de mercado, o mercado é o balanço de oferta e demanda, e o mercado é vaso comunicante, né? Então, por exemplo, quando a gente olha os nossos principais competidores na produção de carne bovina, né, nós temos Estados Unidos, que tem um rebanho de 90 milhões de cabeças, produz 30% mais de carne do que o Brasil, na casa de 11 milhões de toneladas ano, é muito eficiente, uma pecuária super intensiva, pautada em grãos. Nós temos uma Austrália, que ela tem um rebanho, agora um pouco menor, mas um rebanho aproximadamente do tamanho do rebanho do Mato Grosso, sofreu muito nos últimos anos aí, com variações climáticas, hora de enchente, hora de fogo, mas é um país muito eficiente na produção. Só que a Austrália, ela tem uma característica que 20% do consumo é doméstico e 80% é exportação, igual o Uruguai. O Uruguai é um país que se destaca na produção de carne e que 20% da produção é mercado doméstico, pela população ser pequena, 80% é exportação. Os países que são dependentes da exportação, eles acabam se desenvolvendo, e diz que é o seguinte, né, o sapo pula não é porque gosta, é porque precisa, né? Então, são países orientados ao mercado, ao atendimento das demandas dos consumidores, a desenvolvimento de produto, a especificação de cortes, a uma série de tecnologias da ciência da carne. E no caso do Brasil, como nós temos uma população muito grande, nosso é o contrário, né? 80% da carne é consumida aqui dentro e 20%, em torno de 20% é exportada. Então a vida toda a gente foi assim um pouco mais relapso, talvez. Sabe aquele negócio? Falar assim, alguém vai comer a carne, o mercado é grande, o mercado se organiza e tal. E quando a demanda internacional ela começa a demandar, novos mercados se abrem, né? A mais nova abertura nos últimos meses é o mercado asiático, notadamente a China, que ganhou impulso, até então abastecida através de Hong Kong, e hoje com importação direta, né, do Brasil. E essa demanda ela cresce um pouquinho. Nós estamos pela primeira vez descobrindo que ninguém conhecia nada sobre elasticidade de oferta e demanda de carne, né? Até onde o consumidor ele gosta de carne a ponto de remunerar melhor essa carne, né? Carne no Brasil sempre foi um produto relativamente barato,
né? Carne no hemisfério norte é caríssimo, né? E nós estamos assistindo uma valorização extraordinária da pecuária, da carne em geral, e basicamente por uma mexida na relação de oferta e demanda, né, com esse ano particularmente um abate um pouco menor do que o abate histórico, na casa de 8, 10% abate menor pelo ciclo pecuário. Até então a gente vinha abatendo 2 eras de gado, né, o gado do ciclo extensivo, mais zerado, mais de maior idade, e gradativamente o gado mais precoce, da pecuária mais tecnificada. E com o fato de que foi capitaneado pela China, mas também seguido por outros países, outros protocolos sanitários, a exigência do gado ser jovem, ser precoce, por uma mitigação sanitária, né? O animal para ir para a China tem que ter no máximo 30 meses, então começou-se a se falar mais sobre isso, né? Quer dizer, a pecuária do boi sanfona lá, aquele boi que engorda, emagrece e demora 3, 4, 5 anos para ser abatido, ela não passa a não ter mais acesso a esses mercados mais, esses novos mercados, vamos dizer. Hora de melhor remuneração, hora de pior, mas assim, esses novos mercados, né? Então a gente costuma dizer o seguinte, a liquidez do boi, que é enorme, o boi talvez seja um dos poucos ativos que quanto mais você tem, mais liquidez tem e normalmente mais valor tem. Se você tem um carro, vai vender, é difícil. Se tiver 10 carros, é 10 vezes mais difícil. Se tiver uma casa para vender, é difícil. Se tiver 1000 casas para vender, é mais difícil. O boi não. O boi, se tiver um boi para vender, é um jeito. Se tiver 1000 bois, o mercado fica mais eufórico em cima desse lote. Se tiver 10.000 bois, é melhor ainda, né? Então, quanto mais tem, mais valoriza. É um ativo que aprecia no estoque, ele cresce no estoque, né? Você compra bezerro e ele cresce, ou cria o bezerro e ele cresce, então ele ganha valor, e então é uma atividade que ela passa a ser cada vez mais atrativa a investidores e a profissionalização. Então, pelo ciclo pecuário e o gado cada vez mais jovem e a pecuária extensiva está menor, você tem o ciclo pecuário hoje um menor desfrute nessa mudança, né, do boi erado para o boi novo. O Brasil está abatendo um pouco menos de volume de gado esse ano. Exportação um pouco mais demandada, então as duas coisas juntas fazem do mercado mais enxuto. Ao fazer o mercado mais enxuto, oferta e demanda, o preço ele responde, e talvez a inflexão dessa curva tenha exagerado um pouquinho. A gente imagina que agora o mercado acomode um pouco, mas de fato a pecuária mudou de patamar e isso não volta mais, né? Dois dados que eu acho interessante, e eu brinco também que o dia que o brasileiro realmente começar a comer carne, e nós estamos falando aí de todas as classes sociais, né? Porque o nosso consumo ele está estático e teve até uma certa diminuição, né, nos últimos anos, aí, na escala de 36, 35 quilos por habitante ano, né? É uma média, claro, mas eu vejo que a carne bovina ela tem, assim, claro, ela é dependente da economia, de um cenário político, mas enfim, a hora que esse efeito pós-pandemia voltar, o consumo interno vai ser, com certeza, assim, vai ter uma adição muito grande e com diferencial, né? Na pandemia nós ganhamos muito mercado externo, né? Então, assim, a tendência para o pecuarista é que invista mesmo no setor, porque o que nós precisamos fazer é, assim, melhorar nosso produto, né? Diminuir a idade de abate para cada vez mais atingir novos mercados, né? A indústria só consegue alcançar se tiver quem produza, né? A indústria depende do criador, depende do investimento em genética, em nutrição, em bem-estar animal, né? E assim, nós temos um horizonte muito favorável. A pecuária talvez seja, assim, ao meu ver, o horizonte mais favorável de todas elas, porque ela não depende
única e exclusivamente do clima, né? Sabemos que as outras commodities, como soja, milho, têm anos bons de preço e ruins de clima, né? A pecuária já consegue se estabilizar melhor nisso, né? Então, cuidar, e eu acho que vocês sentiram esse ano também, o pecuarista abateu menos fêmeas, né? O pessoal está enxergando esse horizonte, segurando mais fêmeas para crescer plantel. A agricultura vem crescendo muito, né? Então as áreas agricultáveis elas estão ganhando espaço e a pecuária ficando nas áreas mais fracas de terra realmente, né? Mas ganhando muito produtividade, o famoso crescimento vertical, né? Nós estamos ganhando em produtividade, não estamos explorando novas áreas, mas aprendendo a lidar com a variedade de capim correta, né? Plantando a semente adequada de capim para o solo adequado, adubando, o pecuarista aprendendo a fazer e essa aprendendo gestão. a tratar do boi também, né? Porque a suplementação, que começou com o sal proteinado e começou com o fornecimento de ração mesmo para o boi, né? Hoje, para você fazer um animal jovem ao abate, ele é um animal que tem tecnologia de nutrição, né? Cada vez mais a terminação sendo uma terminação mais intensiva, que muda um pouco a própria biologia do animal, né? Ele muda um pouco a estrutura de ruminação e tudo. A gente costuma falar no campo que o animal ele desbarriga, né? O animal ele fica, o bucho dele diminui literalmente, né? E com isso ele tem um melhor aproveitamento de carcaça, né? A conversão, o ganho de peso, a eficiência metabólica em conversão em carne ela é melhor, né? Os componentes não carcaça, né? Quando a gente fala carcaça é o animal abatido, desprovido de cabeça, patas, couro e vísceras, né? E quando essas vísceras diminuem pelo fato da nutrição estar evoluindo, isso favorece o ganho de produtividade no gancho ao produtor, né? É uma vantagem importante também, né? A pecuária cada vez mais junto das biotecnologias, né? Seja ela através de estudos, né? A suplementação, a nutrição hoje o bovino é uma indústria bioquímica, né? Através do rumen, né? Milhões, bilhões de micro-organismos, né? E a nutrição aprendeu a trabalhar na seca, através dos proteinados ou através da entre-safra, os confinamentos e semi-confinamentos. Então, e como bem colocado o nosso amigo que está nos acompanhando aqui, ó, recriando de forma turbinada. Nós estamos aprendendo a dar atenção na recria, né? Que é o pós-desmama, que sempre os animais de corte eles ficavam no pior passo da fazenda após a desmama para ganhar era, para engordar. E hoje nós estamos aprendendo, a pecuária já aprendeu, na verdade, que a categoria animal que mais responde à tecnologia é o pós-desmama, né? Esse animal sair embalado da vaca, continuar crescendo com ganho de peso até a terminação, para ter o ciclo curto aí com um resultado muito bacana no gancho, né? Muito bom. Perfeito, é isso aí. A ciência do abate está na recria, sem dúvida nenhuma, para quem faz o ciclo completo, né? É a adolescência, é a fase difícil para nós humanos e a fase da rebeldia, né? Que a gente brinca. Se educar bem, vai ser um adulto consciente na fase da adolescência e assim é a recria para os animais, né? Até tá amamentando, tem o leite, a mãe, e logo após a desmama muda a flora, né? E geralmente a desmama acontece nos meses de março, abril, maio, junho, que antecede os invernos, né? Então, se o pecuarista não se programar para essa recria numa fase que é o inverno, realmente acontece isso e ele perde um ano, né? E, Eduardo, podemos falar que foi um ano que a arroba teve uma valorização de 60%. Você viu algum mercado ter uma valorização fora essas commodities tão, assim, de uma forma tão inesperada? Como é que a indústria respondeu a isso? Vamos fazer um bate-papo aqui agora
Para quem nos assiste, saber como que foi essa queda de braço. Eu sei que você trabalha para agradar ambos os lados, porque você tem um consumidor de um lado que quer comer uma carne boa e o pecuarista que precisa ser remunerado. Mas foi um ano positivo. Como que você faz essa leitura, né, do pré-pandemia, durante e o pós? Tenta fazer um raciocínio em torno disso que eu te falei, de aproximadamente 60% de valorização na arroba. Assim, é como nós falávamos, né? Todo mundo conhecia muito pouco de elasticidade de oferta e demanda. E até independente do efeito da pandemia, começou a ver, através da abertura de novos mercados, sempre se falou isso, o Brasil precisa abrir novos mercados, né? A abertura do mercado chinês, ele foi fundamental para uma nova era, porque você tem um canal, um novo, potente canal de vendas que demanda muito volume, né? Ao demandar volume, ele vai e enxuga o mercado interno e isso vai dando mais sustentação, né? O que chama atenção é o seguinte, que cada vez mais, quanto mais a pecuária se valoriza e se aproxima da pecuária do primeiro mundo, vamos dizer assim, naturalmente, mais os nossos clientes e mercados são exigentes, né? Inclusive tem um livro que eu li recentemente, do Carlos Ferreirinha, que chama O Paladar Não Retrocede, né? As pessoas, elas passam a demandar, quanto mais caro fica um produto, quem consome, ele fica também mais exigente. Hoje a gente se habitua a encontrar as pessoas falando de carne como se falava de vinhos há pouco tempo, ou outros produtos de luxo, né? Então, realmente esse é um ponto que a gente tem que prestar bem atenção, porque com a valorização da arroba em função dos novos mercados, da demanda e tudo mais, o mercado também está nos exigindo cada vez mais competência de entrega para surpreender essa expectativa, né? Quem compra caro quer um produto bom na sua mesa, né? E uma outra coisa que teve uma mudança muito importante na pandemia, aí já foi efeito da pandemia mesmo, é que o equilíbrio entre canais de venda, ele começou, ele desregulou, né? Então tiveram alguns canais que simplesmente, momentaneamente desapareceram, né? Canais institucionais, você vai falar merenda escolar, as escolas todas paradas, não tem merenda escolar. Aí você fala, mas isso é pouquinho? Não, a merenda escolar, ela consome milhões de toneladas de carne, né? Centenas de toneladas de carne por dia, né? E isso leva um pedaço do boi, né? Normalmente a gente raciocina o boi como se fosse só picanha, e não é só picanha. 39% é dianteiro, 13% é costela, tem os cortes da roda, que é coxão mole, coxão duro, lagarto, patinho, músculo, que no uso prioritário não é o churrasco, né? Então, o desafio sempre é desmontar o boi e equilibrar os canais de venda para dar o escoamento na proporção natural, né? O escoamento casado, que a gente fala. Outro canal de venda que teve um impacto muito severo foi o food service, né? Hotéis, bares, restaurantes, a gastronomia, ela teve um impacto enorme. Primeiro porque a alta gastronomia, ela é movida pelo público predominantemente em público executivo, em público empresarial. As pessoas vão fazer negócios nos restaurantes. Reuniões de negócio, reuniões de trabalho, etc. As pessoas físicas vão a restaurante também, mas vão de vez em quando, vai no final de semana, você não vai todo dia no restaurante, né? No bom restaurante você vai às vezes, né, com a família. O que movimenta a alta gastronomia é o público executivo. Com a pandemia virou tudo igual nós estamos fazendo aqui a live pela internet, as reuniões viraram pela internet, então a demanda de reuniões de negócio caiu, né? As pessoas ficaram privadas, né, restritas de ir aos restaurantes. Tanto é que praticamente 60% do food service global foi duramente abalado, ou fechando as portas, ou reduzindo drasticamente o seu tamanho. E aí a reorganização dessa demanda dos restaurantes, né, porque o consumo doméstico, historicamente, é outro mix de produto que come dentro de casa. E aí a gente vê a oportunidade, que é uma nova oportunidade, que é a questão das pessoas quererem fazer nas suas casas o que o chefe de cozinha faz no bom restaurante. Então, as pessoas cada vez mais procurando produtos premium, produtos gourmet, para fazer uma culinária diferenciada
os seus familiares, num núcleo cada vez menor. Então, assim, as construções estão mudando, de apartamentos com varanda gourmet, com churrasqueira, casas com varanda gourmet, espaço gourmet, né? A sala de estar não é mais o centro da casa. O centro da casa é o local gourmet onde se prepara uma comida diferenciada. E normalmente o ápice da comida diferenciada é quando você consegue surpreender as pessoas com uma carne incrivelmente macia, suculenta, saborosa, produto de uma pecuária mais desenvolvida, né? Então, assim, isso tudo é uma mudança de hábitos de consumo e de dinâmica que o mercado está passando e que a gente tem que estar atento a isso, né? O mercado premium no Brasil, eu arriscaria dizer hoje que ele gira na casa de 2% do volume. Pode parecer pouco, mas há poucos anos atrás ele era nada, então ele está crescendo num ritmo frenético, é um mercado pujante, crescente, né, da carne gourmet, vamos falar assim. E Vou te interromper um pouquinho aqui, Eduardo, só para responder um comentário da Fazenda Gurunga aqui, que diz que a Bahia é onde começou a pecuária nacional. E é verdade, né? Para quem nos assiste, no início da live nós falamos, né? Os portugueses trouxeram os primeiros cabeças... Castelo Garcia Dávila. Castelo Garcia Dávila. O Garcia Dávila tem lá o castelo dele perto da Praia do Forte, que inclusive a Nelore já contou a história dos 100 anos da importação no desfile das escolas de samba de São Paulo, se eu não me engano foi em 2002, que foi o carnaval bicampeão de São Paulo, que contou a história do Nelore na Avenida, que falava do Garcia Dávila e de como que o Nelore se expandiu por todo o Brasil. Olha, tá voltando na cabeça aqui. Nelore já foi samba enredo campeão do carnaval de São Paulo. É isso aí. A raça que contribui, então essa mereceu parar aqui. A Bahia, sem dúvida nenhuma, acolheu não só eu só falava assim, portugueses. Na Bahia, lá em São Salvador, aos cuidados de Garcia Dávila, o boi se multiplicou e se espalhou, colonizando a nossa pátria mãe gentil, gerando grande riqueza, o Nelore do Brasil, né? É isso aí. Enredo, hein? Eu não sabia que você é saudade do carnaval, né? Eu lembrei, a gente participou, assim, acompanhou ativamente essa comemoração dos 100 anos do Nelore, e foi um projeto muito legal. Foi um projeto que realmente é uma oportunidade de contar para as pessoas massivamente através do Carnaval de São Paulo, transmitido pela televisão e tal. Foi muito legal. Muito bom. O doutor Nabi mandando aqui uns parabéns a nós, né? E ele comentou para a gente falar um pouco sobre a qualidade da carne e aqui é um ponto não polêmico, um ponto que houve uma inversão, né? Num primeiro momento se castravam animais, depois passou a não castrar mais, mas nós sabemos que, claro, o animal inteiro, ele tem suas qualidades, porém, se nós quisermos entrar nesses 2% que você colocou da carne gourmet, né? Conta para nós uma experiência de degustação, né, que vocês fizeram aí, que é bacana o pessoal saber o teste de sensorial que foi feito. Eu acho bacana quem nos assiste, né? Se nós quisermos sair da carne commodity para carne mais valorizada, a castração é premissa, né? Não tem, isso é inegociável, né? Daria para a gente falar longamente sobre isso. Tem fundamentação técnica bem aprofundada na ciência da carne que justifica isso. A questão da permanência dos animais inteiros, com tecnologia, com manejo, com nutrição, hoje é possível você produzir uma carne commodity muito honesta, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que a batalha da castração, eu já assumi que eu já praticamente perdi ela, né? Porque eu sempre militei na questão da castração e cada vez mais a pecuária intensiva ela é pautada em animais inteiros. Esse é o perfil do Brasil, não podemos usar tecnologias como implantes, etc. Então a opção é por deixar os animais inteiros, mas sabendo que nós não estamos produzindo, nós estamos produzindo com eficiência, porém nós não estamos extraindo o melhor
do nosso potencial genético para a produção da qualidade da carne, né? Programas premium, eles têm conseguido remunerar sim a diferença de zootécnica, né, da castração, do menor desempenho, mas também a gente tem que ver que tem muito animal inteiro no rebanho brasileiro que não participa dessa pecuária de alta tecnologia, ou seja, muito animal inteiro que ele é abatido errado e a pasto, e aí é a tragédia completa, né, que você tem um animal velho a pasto inteiro, que é um touro, e a carne invariavelmente é dura, de baixa qualidade. Então, a gente tem que, eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem que usar a ferramenta certa para a finalidade certa, né? A opção de deixar animais inteiros em ambientes eficientes é uma opção, sem dúvida, é uma opção, inclusive serve para exportação, não tem problema nenhum, mas a gente tem que tomar cuidado com ao optar pelo animal inteiro e deixar ele no pasto pegando ela lá, primeiro que não vai acessar mercados e segundo que também não vai ter qualidade de carne e não adianta a gente se frustrar, porque isso aí já é dominado, né? Para quem nos assiste, de maneira resumida, o Eduardo, que representa a indústria, fala, em resumo, é o seguinte: nós vivemos, graças a Deus, nós produtores, uma valorização da arroba, uma carne valorizada, mas que cada vez mais o consumidor, ao pagar mais por um produto, também vai buscar mais qualidade, né? E a pergunta do Dr. Nabi entra exatamente aqui. O animal castrado, se deixado com idade avançada, ele não vai ter uma qualidade de carne pela idade e principalmente por ter a questão hormonal aí circulante, né? Uma carne mais dura, menos provida de cobertura, de gordura, né? Então nós devemos buscar o equilíbrio entre a qualidade, né? Que nós temos que agradar o nosso consumidor, né? Então você sabe que nós temos um projeto aqui, ainda nós vamos colocar ele em prática, nós estamos desenvolvendo, tenho falado muito com o Fábio Dias, trocado ideia com a nossa equipe técnica, que é o ouro branco, né? O ouro branco brasileiro é o Nelore, né? Se nós aplicarmos aí as melhores práticas de produção a esses animais geneticamente superiores, nós vamos ter um animal jovem, precoce, castrado, ou uma novilha muito bem alimentado, com uma carne muito, muito top, né? Esse teste sensorial que a gente fez, várias rodadas de degustação às cegas, animais castrados de 30 a 36 meses foram muito votados, né, junto com animais de cruzamentos meio-sangue de raça europeia. Ao passo que animais inteiros, independente de ser mais jovens ou menos jovens, confinados ou não, eles não foram as amostras de carne mais preferidas, né, no teste cego. Então, realmente é aquela coisa. E isso também é um gatilho muito bacana, porque a gente sabe que a partir do momento que o mercado falar eu quero uma qualidade superior e a conta fecha e faz sentido, com 6, 8 meses a gente resolve esse problema. Basta castrar os animais. Então, realmente é um acesso rápido que a gente pode, em pouco tempo, dar um salto enorme, enorme na qualidade, na média da qualidade da carne brasileira, né? A questão da opção da castração é uma tecnologia simples de ser feita. Hoje ela não é tão praticada por uma questão de opção, mas poderá vir a ser novamente a qualquer momento. É só questão de dar foco, né? Perfeito. Pessoal que nos assistem, hoje a live voou, né, Eduardo? Foi uma conversa muito dinâmica. Um abraço para o Cris Braida, ele está nos assistindo lá de Colíder. É isso aí, Cris. Cris trabalha conosco na unidade de Colíder, um apaixonado por carne, um apaixonado por Nelore. Os abates técnicos lá, a etapa de Colíder, o Cris, ele é um embaixador da Nelore lá em Colíder. Abração, Cris. Coisa boa. A Rica Comunicação aqui também, pessoa que divulga o Nelore, vive o Nelore, está nos assistindo, mandando um abraço, dizendo que o Nelore tem uma história bonita na produção de carne, sem dúvida nenhuma, né? E a missão deste conselho, para quem nos assiste, para a gente arredondar o raciocínio,
Lembrando que é uma live da Nelore do Brasil, essa associação que representa a raça Nelore, hoje presidida pelo Dr. Nabi, que sempre é o nosso espectador mais importante aqui para nós da Nelore, nosso chefe. E nós estamos, assim, relembrando fatos e é tão bom, né? Repito, saber que nós criamos uma raça tão completa como o Nelore. E hoje nós encerramos a 5ª live com o conselheiro Eduardo Pedroso, que eu achei fantástica a nossa conversa. A gente conseguiu, numa ordem, até foi bom, estava prevista essa live tua para terça passada, por um compromisso teve que adiar para terça de hoje, mas eu achei que, assim como a raça Nelore foi abençoada, nós também fomos, porque você conseguiu fechar com informações muito relevantes em termos de mercado, né? E é o que é a mensagem que a Nelore do Brasil quer passar. Nós criamos Nelore, fazemos melhoramento genético, criamos com sustentabilidade, sempre pensando no produto final, que é a carne e os nossos consumidores. De nada adiantaria termos essa genética, termos ido buscar o gado na Índia se nós não tivéssemos aqueles que nos remuneram e que são os consumidores, fora o lado da sensorial e nutricional que a carne, a importância que a carne tem na vida e na saúde de nós brasileiros e mundo afora. Então, assim, em meu nome, Eduardo, assim como eu fiz com todos, eu quero te agradecer por fazer parte desse conselho, em nome da Nelore do Brasil. Seja muito bem-vindo novamente à CNB. Eu tenho certeza que essa tua empreitada aqui vai ser até mais desafiadora que as outras, tá? Você vai poder fazer a diferença mesmo nos trazendo informação via indústria. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem nos assiste, uma mensagem positiva, de um ano positivo, e que nós só temos coisas boas a comemorar, né? Sabe, eu primeiramente agradeço o convite e participar desse conselho técnico. Estou super feliz em voltar para a família nelorista, vamos assim dizer, para a CNB, minha casa que eu tive por praticamente 9 anos, 8 anos e meio, né? Estou muito contente com essa oportunidade. Quero dizer que realmente o que fica martelando a minha cabeça, é que nessa pecuária de outro patamar que nós alcançamos, enfim chegou a era do melhoramento genético do gado de corte. A hora nós temos que pensar como é que a gente faz para multiplicar essa genética melhoradora nas vacas comerciais para fazer carne de fato, né? Tem muito selecionador que fica lá no avozeiro, no matrizeiro, né, que seria o correspondente, né, que faz o avô, que faz o pai do boi de o bisavô ou o avô do boi de corte, e chegou a hora da gente olhar para disponibilizar essa genética também, seja através de inseminação artificial ou de produção maior de touros reprodutores, para fazer bezerros melhores, que serão melhor tratados, que já tem essa tecnologia toda de produção, e isso tudo vai dar um salto enorme na produtividade dos rebanhos e na rentabilidade do produtor, né? Mais arrobas por hectareano e mais dinheiro no bolso. E outra coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte, né? Nós falávamos hoje à tarde, né? A pecuária vive um bom momento, um momento de mudança de rentabilidade, de faturamento. Mas é o seguinte, não nos esqueçamos que definição de riqueza é o seguinte, não importa quanto a gente ganha, o que importa é quanto a gente gasta, né? Se a gente gastar mais do que ganha, nós não vamos ter prosperidade. Nós precisamos olhar as oportunidades que existem em toda a cadeia produtiva, desde a concepção do bezerro, até no transporte, na indústria, no comércio, na câmara fria do varejo, de ponta a ponta, mas nós não podemos nos confortar de falar que a vida inteira vai ter alguém para repassar mais e mais custo, repassar, precificar a ineficiência que as oportunidades que existem na cadeia. Nós temos que procurar ser cada dia melhor, ser mais eficiente, otimizar os recursos, produzir bem, com a conta na mão,
e ganhar dinheiro, que é legítimo ganhar dinheiro. Mas assim, respeitando o consumidor. Eu imagino que vai chegar o dia que nós vamos estar falando como que nós vamos entregar mais por menos, ganhando mais dinheiro, por ser mais eficiente. Né? E eu reforço, Eduardo, antes de você encerrar, que a pecuária de ciclo curto, ela só é possível com aquela nossa velha fórmula da faculdade, né? Para se produzir o fenótipo, o animal precisa ter genética e meio ambiente. Então, assim, o meio ambiente é nutrição, né? E basicamente manejo, mas o que muda realmente esse ciclo para que a gente consiga melhorar os plantéis de forma geral é investir em genética. É investir em touros melhoradores, em touros da raça Nelore que são registrados, que são melhoradores, é a pessoa investir nas biotecnologias através da inseminação artificial, é fazer da fazenda realmente uma empresa, é o que todos falam, né? Mas a genética é o caminho mais curto do melhoramento. Não existe você encurtar uma cadeia somente com nutrição e manejo. Você precisa da genética para incorporar isso. E nós, da CNB, esse é o nosso papel, da Nelore do Brasil e deste conselho. Trazer informação para você que nos assiste, você associado, de como melhorar, né? Aqueles que já possuem seus touros, nós vamos sempre estar avalizando e divulgando para que essa genética chegue às demais fazendas, mas é importante o criador que nos assiste entenda que para ter uma bezerrada pesada na desmama, tem que ter matriz boa, mas investir em touro, investir em inseminação, para que essa genética traga ciclo curto e automaticamente dinheiro. Eu também acho, Eduardo, que chegou o momento que a pecuária precisa entender que investir em genética dá resultado, né? Nós, criadores de animais puros, nós vemos isso dia após dia. Mas vocês na indústria também vê, através da parceria Nelore, a CNB e Friboi, que os lotes selecionados de animais filhos de inseminação ou de touros PO são superiores no gancho. Correto? É incrível a diferença de quando chega lotes de animais crioulos e animais de compra, de origem conhecida, de animais comerciais sem origem conhecida. É aquele negócio, quem é o concorrente da eficiência? É o boi de boiada que cobre vaca, é a matriz que passa um ano no pasto solteira e não produz um bezerro, é uma mãe que não cria bem o seu bezerro e ele morre antes da desmama, você tem um índice de perda de bezerro. Essas coisas que a gente tem que buscar, calibrar, porque quando a genética melhoradora ela chega até o gancho do frigorífico, num ciclo curto, é só alegria, é rendimento bom, é peso bom, é satisfação, é o cliente satisfeito, é o consumidor satisfeito, todo mundo fica satisfeito. Então, muitas das vezes a gente observa que ainda tem um certo aqueles paradigmas de indústria contra produtor. Isso aí é tudo bobagem, gente. A indústria é o canal de escoamento da produção. A indústria ela está cada vez mais capacitada e dimensionada, né, para receber lotes homogêneos, desmontar e vender a carne e abastecer múltiplos canais de venda. Então é o seguinte, não existe, como para finalizar aqui, que nós já estouramos o prazo, né, não existe indústria forte com produtor fraco. A indústria precisa da prosperidade do produtor e da eficiência dele, porque também nós precisamos entender que para consolidar bons mercados, nós precisamos cativar o nosso cliente. Quem é o nosso cliente? É o freguês que come carne, né? Ele tem que ter condições de consumo. Esse ano, o consumo, de certo modo, ele foi impulsionado por um auxílio emergencial, onde o governo colocou bilhões de reais mensalmente na economia, que nada é uma injeção de consumo muito forte. Tem a questão, num dado momento do ano, o câmbio favoreceu muito a exportação, o câmbio voltou um pouquinho também, agora acomoda um pouco, mas enfim, o importante é que nós estamos num bom momento,
A pecuária tem que comemorar o ano de 2020 como um ano que foi extraordinário, o agronegócio no geral. E ao olhar para frente, a régua subiu e nós temos muito trabalho a fazer, né, em todo o segmento, desde a criação até a comercialização da carne. Mas é isso aí, estamos juntos. E o André, aqui para contemplar uma informação, que os campeões das etapas do circuito Nelore, de qualidade, que acontecem junto ao Friboi, sempre têm sido lotes com genética selecionada, né? Eu costumo fazer essa analogia. Quando a gente vai plantar soja, a gente busca uma variedade de soja. Ela tem um lote, né? E assim é o gado. Quando você sabe a origem, e na pecuária a gente trabalha, e a origem pode ser um criatório ou um touro, né? Quando a gente sabe que existe seleção em cima de um produto, a carne se torna de fato uma commodity. Porque ela não tem sido uma commodity expressa, né? Porque às vezes num lote de 100 animais você abate animais de pesos e idades diferentes. Quando a gente começa a ter um grupo, que é o Nelore, numa idade padronizada, em termos de peso, idade e peso carcaça, isso se torna uma commodity de alto valor agregado, né? Então, assim, quando nós, associação e indústria, começarmos a ter essa comunicação, e esse é o nosso objetivo, né, trazer a origem desses animais, este vai ser, né, já iniciou a revolução da pecuária, onde a gente vai começar a bater produtos de origem conhecida, né, produtos que foram selecionados, melhorados geneticamente e que vão, o termo em inglês, né, do pasto ao prato, não é isso? Ó, o Ricardinho Reis acabou de entrar, o Cris também falou que ia bater uns lotes de 20 meses, 20 arrobas e meia lá na etapa de colhida. Ricardinho está lá no Goiás. Um abraço, Ricardinho. Prazer vê-lo aí. 20 meses com 20,5 arrobas, ó. E isso é eficiência, isso o produtor é remunerado e o consumidor que sai ganhando. Você sabe que você falou do Rica Comunicações e eu me recordei do saudoso Rubinho Catenacci, um grande amigo que descansa nesse momento, mas um grande parceiro. E eu tive a oportunidade de acompanhar o Rubinho, que era ele falava que ele produziu bezerro. O bezerro do Rubinho tinha 3 R's, né? Bezerro, com 3 R's, né? Ele brincava lá nas Areias Santas do Figueirão. E uma vez ele me convidou para um desafio. Ele falou: Eduardo, eu quero conhecer meu bezerro por dentro. Eu quero abater o meu bezerro para ver como é que é essa carcaça, como é que é essa carne. Eu tenho muita curiosidade de entender como é que isso funciona. Fizemos um abate técnico lá no Mato Grosso do Sul, com animais extremamente jovens, com uma carcaças surpreendentes, lindas, tem esses registros todos. Então, falou da Rica Comunicação, lembrei do Rubinho, queria deixar aqui minha homenagem ao Rubinho, o embaixador do bezerro de qualidade, militou nesse tema aí, do bezerro de corte, durante anos e anos, o leilão do fazendeiro em Camapuã, ele andava o Brasil todo, entusiasta, falando exatamente o que nós estamos dizendo. Nós temos que levar a genética até o criador da vaca comercial, para fazer bezerros melhores, para ter lotes mais homogêneos, mais precoces, para botar dinheiro no bolso do produtor. É isso que a gente precisa fazer. É isso aí. Vocês que nos assistem, então, fica essa mensagem. Primeiro, que usem a genética melhoradora, usem a ferramenta Nelore do Brasil, que nós estamos aqui, essa associação está para levar e trazer informação. E quem nos assiste agora, de preferência, quem não jantou, que se alimente com uma carne bovina, o churrasco talvez não dê tempo, mas que faça um bifinho, que faça algo, porque o doutor Nabi está sempre lembrando, né, que a carne faz bem, é importante para as crianças, é importante para os adultos, e a indústria que o Eduardo representa aí é o elo que faltava na CNB para trazer essas informações. Então, Eduardo, muito obrigado. Eu, se deixar, eu fico falando a noite inteira aqui, né? Mas eu acho que a live foi muito rica. Olha lá o Barba, um abraço, Barba. Barbecue Army. Abraço, meu irmão. Olha lá. A Matsuda
mandando abraço, Nelore é carne do Brasil. E é isso, o slogan que o Dr. Nabi e essa diretoria criou é Nelore, a carne do Brasil. Lembre-se que quando vocês estiverem comendo um bom churrasco, por trás de todo esse trabalho, se não for a carne específica, se for uma carne de cruzamento, ela foi feita em cima de uma matriz Nelore. Né? O Nelore precisa, o Brasil precisa do Nelore, né, para produzir. E claro, todas as raças são importantes. E sabe que a gente tem falado muito, né? Porque os animais meio sangue os programas estão crescendo e o volume, mas são meio sangue Nelore, meio sangue outra raça. E normalmente o fenótipo acaba puxando animais pretinhos, vermelhos, amarelos, etc, né? Mas e foi aí que surgiu a analogia do ouro branco, né? Porque você tem o sonho de valsa, que muitas vezes ele é pretinho por fora e branco por dentro, né? Lá em casa... Tem o ouro branco que ele é realmente o Nelore do Brasil, e ia ter falado muito com o Fábio Dias, que ainda nós vamos ter em algum momento aí nós vamos conseguir emplacar o protocolo do ouro branco, o Nelore, que com animais castrados e novilhas, a exemplo de outros protocolos que nós temos, com certeza vai ser sucesso. Esse é um projeto bacana a gente fazer. Conte com a Nelore do Brasil. Agora você que está fazendo parte do conselho, traga essa ideia para a gente e a gente viabiliza. Né? Porque, de fato, eu tenho certeza que todo mundo gostaria de comer uma carne que tem certeza de origem e que é Nelore, né? Nós, neloristas, ao comer a carne de Nelore, a gente sabe quando é de origem conhecida, é diferente, né? Então, e brincando, o comentário que você disse há pouco, lá em casa nós trabalhamos com receptoras, né? Meio sangue Angus, meio sangue Nelore. Eu costumo dizer que elas são receptoras Nelore, meio sangue Nelore com pelagem preta. Então, esse é o ponto, né? Valorizamos todas as raças, somos parceiros de todas as raças, mas o Nelore é a raça mãe, né? E nós precisamos da matriz Nelore para produzir os cruzamentos que o Brasil produz hoje. É isso. Em meu nome, Eduardo, obrigado. Em nome da CNB, muito obrigado. Uma boa noite a todos que nos assistem. Este ano a gente encerra as lives, né, de terça-feira. Voltaremos no ano que vem com mais uma rodada de lives, sempre com esse conselho abençoado, que já foi, inclusive, batizado de time dos sonhos, o Dream Team, porque são pessoas de extrema capacidade, pessoas que a Nelore do Brasil fez questão de buscar em cada setor o seu melhor componente. Então, quem nos assiste, Eduardo Pedroso, um craque da indústria, uma pessoa extraordinária, um técnico de extrema confiança da Nelore, e todos que escutaram, viram que tem um vasto conhecimento, inclusive já pode escrever um livro, né, Eduardo? Se Deus quiser, a gente chega lá. Obrigado, Rafa, muito obrigado, foi um prazer participar contigo dessa live, e espero que em breve nós possamos estar juntos, aí reunidos com o Dr. Nabi, comendo uma carne, fazendo um cupim de Nelore, comendo uma alcatra do Nelore, que é espetacular, uma fraldinha, e tanto uma costela, enfim. Vamos, André, vamos fazer churrasco, André. Nós precisamos encontrar e fazer churrasco, comer carne para ajudar a sustentação dos preços aí do nosso segmento. E muito bom. Muito obrigado pela oportunidade. Contem sempre comigo, tá bom? É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Nelore é carne do Brasil. E um abraço abençoado a todos que estão em casa. Uma boa noite. E aproveitando que somos parceiros Matsuda, Friboi e Canal Rural, agora em 10 minutos, às 20h30, teremos um leilão da fazenda do Nelore do Sozinho, sócio da CNB. A gente convida todos que nos assistem a ligar o Canal Rural agora e prestigiar a raça Nelore nesse evento maravilhoso daqui 10 minutos. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Dr. Nabi. Boa noite, Brasil. Um abraço. Um abraço.